Bom, então boa noite a todos oficialmente. Vamos começar o nosso 7º encontro aqui do nosso grupo de estudo dos textos complementares. Hoje a gente vai estar estudando o texto 12, né, que o título é Uma Vida Mais Abundante. E vamos fazer agora a nossa oração para a gente se conectar com toda essa egrégora aqui presente, para a gente poder estar dando início, né? É um texto só, a gente vai dividir em duas partes, né, para ficar bom para a gente conversar sobre as duas, que é um texto um pouquinho mais longo. Então vamos, tá lá, agora lá no PDF, eu não lembro que página que tá, mas está no texto 12, é o texto 12, eu não cheguei a abrir ele aqui para olhar, tá? Se precisar, se alguém quiser ajuda, eu abro ele aqui para falar a página que tá lá para vocês. Bom, então vamos fechar na página 54, Christian. Oi? Página 54. 54? Obrigado, Marcinha. Bom, então vamos fechar nossos olhos. Respirar fundo algumas vezes para silenciar nossos pensamentos. E vamos à nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E quando eu peço para falar contigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência terrena e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos. E vamos começar a leitura de hoje. Todos prontos? Todos a postos? Todos de volta? Ok. Podemos começar? Betinho, Antônio, Aline? Certinho. Sim, Christian. Por mim, sim. Então vamos lá. Uma vida mais abundante. Quando andei pela terra na Palestina, eu disse: eu vim para lhe trazer uma vida mais abundante. Alguém nas igrejas cristãs alguma vez realmente entendeu esta afirmação? Uma vida mais abundante para a mente humana pode significar mais energia, vitalidade, saúde e talvez até riquezas. Porém, pela minha perspectiva, tendo me tornado a individualização da vida em si mesma, eu quis dizer algo muito além das percepções daquele momento. Sei que o momento atual é o correto para tentar elevar sua consciência aos níveis mais elevados da consciência espiritual, nos quais você começará a vislumbrar a verdade que tentei revelar aos judeus na Palestina. Uma vida mais abundante. Nas palavras acima, quis deixar claro que as percepções humanas são limitadas. Na realidade, a menos que você já tenha trilhado um caminho verdadeiramente espiritual, buscando a realidade daquele que lhe deu forma e consciência a toda a criação, você será escravizado pelo seu soberano governante, o ego. O ego limita seriamente a amplitude de sua percepção e visão humana, uma vez que obriga a consciência a se focar exclusivamente em sua própria felicidade e sobrevivência.
Somente quando a alma de uma pessoa envia, pela primeira vez, a sua consciência no nível humano, a mensagem de que há mais na vida além do eu mesmo, é que o indivíduo começa a querer descobrir mais a respeito da vida e suas origens. Conforme a consciência da mente humana vai sendo aos poucos despertada de sua longa subordinação ao ego, começa a perguntar-se sobre o que existe além do seu conhecimento naquele momento. No início de sua busca para saber mais sobre o desconhecido, ela provavelmente será atraída por alguma religião, pois, humanamente falando, parecerá que as igrejas possuem, dentro de sua sabedoria e pregações, os segredos da fonte da vida. Esta subserviência cristã à dominação humana da religião, que alega conhecer os segredos do universo, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Adorarás a Deus, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério ou dormirás com a esposa do vizinho, não caluniarás, não contarás mentiras, não cobiçarás as posses do vizinho, etc. Todas essas regras pertencem ao controle do reino do ego. Elas não se aplicam aos reinos espirituais da alma. A alma desconhece tais impulsos humanos. O primeiro mandamento, adorar ao Senhor teu Deus, é um conceito pagão. Os pagãos inventaram os fetiches para adorar. Os adeptos espirituais vão além destas práticas humanas elementares e começam a experimentar o infinito, a consciência divina que ultrapassa todas as formas de consciência na Terra. Ao tornar-se membro de uma igreja, sobretudo de uma religião cristã ou judia, a primeira instrução que lhe é dada é a de recordar-se, a todo momento, que você veio de uma grande fonte, que lhe deu individualidade e consciência. Por causa disso, você deve refrear os impulsos do ego. Os impulsos do ego o levam tanto a buscar as posses que você acredita que lhe trarão mais conforto e fazê-lo mais feliz, quanto a afastar-se e defender-se, fisicamente, se for necessário, daqueles elementos e coisas que lhe trazem desconforto ou que você percebe que são perigosas para a sua vida e bem-estar. Ao entrar na prática de uma religião que atrai a sua atenção imediata para Deus, lhe ensinam que para agradar a Deus e para assegurar a sua felicidade, você deve evitar todos os impulsos do ego acima mencionados. Porém, isto é um preceito impulsionado pelo ego, uma vez que o propósito não reconhecido por trás dele é o de encontrar a felicidade e a segurança. Se você pertence a uma igreja cristã, geralmente é dito o seguinte: se você não agradar a Deus, você está em pecado. Como pode perceber, esta afirmação limita seriamente a sua capacidade de apreciar a vida. Você é posto em uma gaiola mental que aprisiona sua mente dentro dessas advertências alarmantes de que, a menos que agrade a Deus, cometerá pecado e que o castigo virá inevitavelmente. Nunca é dito como este castigo será, porém a ameaça pesa na cabeça dos membros da igreja. Algumas pessoas ficam muito deprimidas por causa deste ensinamento. Esta é uma restrição severa do impulso da vida, o qual é, em um sentido mais amplo, a alegria sem limites, entusiasmo, riso, amor, espontaneidade, sensação de bem-estar e um sentimento natural de otimismo, de que a vida nunca vai decepcionar você, de que sempre terá o bastante para comer, beber, vestir e tudo o que for necessário para ser feliz. A vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Ela une e desperta sementes, adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos, e o faz crescer de acordo com o plano natural que a ciência chama de DNA. Este é o verdadeiro impulso de vida, eterno e universal, que é seu por direito de nascença neste mundo. Você pode ver isso nas crianças, antes que as suas pequenas mentes, treinadas pelos adultos, comecem a perguntar se a vida é realmente assim tão segura e livre da dor e da miséria como haviam pensado. Por instinto, as crianças deitadas de costas agitam os braços e as pernas em alegre algazarra e risos. Estar vivo é bom, elas estão dizendo. Desde que, é claro, tenham tido a boa sorte de nascer em famílias carinhosas que podem atender às suas necessidades. Porém, há um aspecto da vida muito mais profundo que é realmente a consciência universal tornar-se ativa em sua própria criação nas galáxias e da Terra. A primeira parte a gente vai encerrar aqui, para a gente conversar sobre esse primeiro trecho
que Cristo colocou sobre o entendimento da vida mais abundante nas percepções humanas. Quem gostaria de começar falando um pouquinho? Tem uma parte muito linkada com tudo que o Antônio também trouxe pra gente aí hoje para agregar. Quem gostaria de falar um pouquinho? Um de cada vez. Isto é um momento de reflexão ou é um momento de compreensão? Pode falar, Antônio. O que você É um momento de, é um momento de reflexão, é um momento em que tudo que foi lido está se acertando, né? Eu falei muito agora eu quero ouvir também. O Christian, Pode falar, eu não vou conseguir fazer nenhum comentário agora, porque assim, hoje eu não estava nem preparada para o estudo, porque eu tive um dia muito complicado, né? Mas aí, logo que começou toda essa conversa, parece que a minha cabeça ainda está presa a toda aquela fala do Antônio. E como eu não tinha lido o texto, eu estava aqui tentando caçar o texto aqui, e agora que eu me lembrei que você já tinha mandado ele na semana passada, eu ia até perguntar, nossa, mas você não mandou o texto. Então, assim, eu me perdi, não me consegui me concentrar no que foi lido. Então, realmente eu não consigo colocar nada sobre o que a gente leu. Ok, Betinha. Marcinha? Oi. Christian, eu quero ouvir bastante hoje sobre esse texto também, mas assim, essa parte, né, que fala, sempre quando a gente pensa em melhorar, a gente recorre à igreja, né, é natural, né, a gente, bom, tô precisando melhorar, deixa eu voltar a frequentar a igreja, né, templo, casa espírita, para ver se eu melhoro, né? Mas assim, daí é aquilo que ele fala, né? Elas tentam, às vezes, colocar na gente os pecados, né? Os pecados que a gente, que na verdade é do humano, né? Não é do espírito, né? E a gente luta, né? Luta com isso, às vezes, né? Às vezes você tá lá e às vezes você fala, pô, tô aqui, mas ontem eu fiz uma coisa que eu não devia e agora tô aqui, né? Parece assim, você sou assim, sou hipócrita, né? Quer dizer, para mim não, suava, né? Suava quando a gente, né, não tinha talvez uma compreensão, né? Hoje eu vejo completamente de outro jeito, e mesmo porque eu também nunca fui de uma igreja tão assim, que tinha, como é que fala? Dogmas, né? Assim, o espiritismo, para mim, sempre foi mais uma filosofia de vida mesmo, né? Então, mas eu tinha, assim, toda essa crença de pecado também, né? E também não diz, né? Que a gente fica esperando, porque não diz que jeito que esse pecado vem, né? É mais angustiante ainda, né? Porque daí você fica assim, nossa, eu vou colher, mas que será que vai acontecer comigo? Você já fica assim, né? Você já não quer nem pecar de medo do que pecar. Você não quer nem fazer segundo a crença que é pecado, porque senão... Mas, assim, esse texto, né, fala muito também, né? Antônio, eu cheguei atrasada, mas o pouco que eu peguei do que você estava explicando foi
é muito, muito interessante, né, que não deve ter ficado, não ficou gravado, né? Eu fiquei assim, angustiada de não conseguir entrar antes. Mas assim, é aquilo que a gente cria, né, no pensamento, né? Que toda vez que a gente tem um pensamento negativo, vamos esquecer, vamos passar, né? O duro duro, difícil, né? Quando uma pessoa do teu lado vai falar uma coisa para você. Eu vivi uma situação bem parecida hoje, né? No telefone, a pessoa começou a falar, não, porque tô chateada, porque fulano... E eu sei que não aconteceu aquilo, eu sei que não, a pessoa não teve má intenção. E como fazer essa pessoa? Essa pessoa, ela estava com o pensamento completamente voltado para o ego. Ela achava assim, não, ela tem alguma coisa contra mim, porque ela não me respondeu no WhatsApp, ela não agradeceu o WhatsApp. Falei, meu Deus do céu, como está sofrendo essa pessoa. E eu dei risada, dei risada assim. Eu falei, não, tira isso da sua cabeça, não é nada disso. A pessoa não deve ter respondido porque ela passou. Mas ela respondeu um por um. E eu falei, meu Deus, como tem gente que sofre por bobeira, né? Por essas questões do ego. E eu fico triste, fiquei triste, porque assim, eu não consegui passar para ela que não é assim, não, você está completamente enganada, né? Então, assim, olha o que o pensamento da gente cria, né? E bom também, né? O que o pensamento da gente cria de bom, né? Porque assim, quando você acorda bem, eu já acordei, eu meditei, estava o sol lindo, um céu lindo, um dia maravilhoso. Eu falei, gente, como o dia está lindo, como eu tenho tanto para agradecer. E até por acaso eu ouvi aquele mantra, né, Antônio, que eu coloquei lá no grupo. Falei, linda. Meu Deus, que coisa mais linda. Eu fui nas alturas. Então, assim, eu falei, na hora eu tive consciência de que o meu pensamento estava bom, né? Que eu estava pensando coisas boas. E é bem por aí, né? A gente precisa e exercitar. Tem até nesse capítulo, eu achei uns exercícios assim, um resumo, né? Um resumo com exercícios do que fazer, né? No caso desse capítulo 12 dos textos. Então, assim, a gente tem muito que exercitar o silêncio, né? Com a meditação, exercitar a mudança de pensamento. Quando você pensa uma coisa angustiante, eu estou no processo, né? Eu acho que como muita gente está no processo, e assim, é altos e baixos, é muito altos e baixos. Hoje, graças a Deus, eu estou no alto. Hoje, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, feriado, eu me senti assim, elevada. E assim, perto de criança, perto de animal, perto de natureza. Sim, foi muito bom. Ótimo. Eu acho que é isso, a gente tem que orar e vigiar mesmo. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. Falta 2 minutinhos. Vamos passar para outra sala? Eu ia falar se a Aline queria comentar alguma coisinha, mas vamos passar para outra sala, acho que é melhor. Tá bom. Ô, Christian, antes de você encerrar, que página, aonde parou a sua leitura? Porque agora eu achei meu texto aqui. Marcinha, você que acompanhou, passa para a Beth. Acho que ela saiu. Não, ainda não saiu não, tá aqui ainda. Não? 58, eu tava falando sozinha aqui, meu telefone estava desligado. Tá bom. 58, Betinha. Obrigada. Finalzinho da página 58. Tá bom. Christian. A Márcia já entrou? Já tá todo mundo aqui. Ô, Márcia, qual é a página mesmo? E é a página como é que eu falo? Do livro é a 87. Página... do livro? Do livro é 87, do PDF é 58, na metade da página. A gente vai ler a gente vai reler o penúltimo parágrafo e aí é o penúltimo parágrafo da página. Porém, há um aspecto.
Porque como ele tá assim, em PDF, tem hora que eu fico perdida onde que é. Bom, vamos lá. Achou, Betinha? Nossa, hoje eu tô com muita dificuldade. Bom, vamos comentando enquanto isso, aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai ainda comentar primeiro trecho ainda. Eu tô então na página 87 Isso. do livro. Achei. Porém, há um aspecto da vida. Isso, perfeito, perfeito. Ai, obrigado. Desculpa aí o Imagina atraso. que é isso. Aline, quer comentar alguma coisinha desse primeiro trecho? Eu quero ouvir vocês mesmo, não tenho nada a comentar. Ok, perfeito. Antônio, Ô Christian, a gente ouve, né, os mandamentos assim, e a gente entende que aquele tempo era um tempo de barbárie, né, um processo de patriarcado muito forte naquela região, né, os clãs, enfim, é muito, muito interessante. Mas quando se diz que adorarás o Senhor teu Deus, ele já coloca a Deus numa posição inalcançável, né? E todos os outros mandamentos, eles são bem óbvios, né? Para uma pessoa que é do bem, né? sim. Não vai tentar fazer nada daquilo, né? Não precisa. Então, a gente levando em consideração como as pessoas viviam naquele tempo, a forma como as mulheres eram tratadas, as crianças, valiam menos que os animais, né? Não entravam nem no censo. Então, a gente entende que, na verdade, talvez mais do que uma proposta religiosa ou espiritual, era mais de um controle, né? Você poder exercer um controle sobre a turba, né? Sobre aquelas pessoas que tomavam o que queriam e faziam o que queriam naquela época. E o engraçado é que quando eu era bem pequeno, esse sentido de culpa, de castigo, de punição, quando eu ia na igreja com a minha mãe ou com a minha avó, na casa da minha avó tinha algumas parreiras de uva, né? E de vez em quando ela não estava olhando, eu ia lá e pegava algumas uvas, né? Ela deixava pegar, mas quando estava verde, eram muito azedas, eu adorava, eu pegava verde e comia. E quando eu ia na igreja, quando o padre falava a respeito disso, de pecado, de castigo, de punição, eu já ficava preocupado com isso, né? O tipo de Deus que o padre falava, ele ia me punir muito, né? A respeito daqueles carocinhos de uva que eu peguei sem pedir, sem falar. Então a gente vê que a forma como é colocada Deus é muito distante, né, do que a gente, depois de um certo tempo, mesmo que sem entrar para uma filosofia, só mesmo com a dedução e com os questionamentos internos, a gente vai percebendo que Deus é muito diferente do Deus que o homem criou, né? O Deus que o homem criou é que deixa a gente amedrontado, a gente com medo, a gente preocupado. E o Deus que Cristo fala, ele não tem nada disso, né? O Cristo mesmo já fala: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aquele que você adora está lá num ponto inalcançável. O que você ama, ele está dentro do seu coração, está dentro de você, né? Então eu fico aí com o Deus que o Cristo falou. muito bom, Antônio, gratidão. Nesse trecho aqui, essa primeira parte, né, que ele fala, ele coloca praticamente a interpretação, né, que todos todos os seres humanos, né, que são dominados pelo ego têm de uma vida mais abundante, né? Que ele coloca a questão de pode significar mais energia, vitalidade, saúde, talvez até riqueza, mas procurando sempre pelo fora, né? Sempre buscando fora para você ter mais energia, mais saúde, mais riqueza, né?
Então coloca aquela busca pela vida mais abundante, né? Como se a gente tivesse que buscar ter uma vida mais abundante, né? Então, e quando o ego domina as mentes, é isso que acaba acontecendo. A maioria tá em busca da felicidade, está em busca de coisas que lhe trazem alegria, está em busca de algo externo que te complemente, né? Então tá sempre essa busca pelo algo externo. E aí é o ponto quando ele coloca exatamente disso, quando a gente desperta que tem algo além do eu mesmo, né? E a gente começa essa busca nas igrejas e começa a entrar nessa coisa do pecado, né? Muitas igrejas, elas aprisionam de uma maneira muito grande quando ele coloca o conceito de vida, né? Que as igrejas, elas lidam muito com isso, né? O Antônio comentou de são práticas que para uma pessoa do bem não é nada mais do que a obrigação, digamos assim, né? Deveria ser assim com todo mundo, que naquela época não era assim, mas que infelizmente até hoje muitas igrejas ainda colocam. E tem igrejas que são mais radicais, né? Que você não pode dançar, não pode ver nada, não pode assistir alguma coisa na televisão, colocam até coisas mais radicais que realmente aprisionam, né? E esse aprisionamento tira toda a espontaneidade que deveria ter na alma, né? Então é nesse ponto que ele coloca, tanto que o Antônio, todos esses pontos que colocou aí de não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não contarás mentiras, tem a ver com aquilo que a gente falou até antes, né? Quando o Antônio estava comentando de olhar as ações e não olhar o ser humano, né? Então são coisas tudo feitas pelo ego, né? Então acaba tudo fechado em ações, né? Em atos, né? E não no nosso ser, né? Então quando ele coloca do contexto de vida abundante nessa primeira parte, que é o contexto dominador pelo ego, é isso, tá tudo muito voltado para o externo, né? Quer falar, Betinha? Não, eu estava só pensando assim, em relação a esse Deus punitivo, né? E me fez me lembrar eu enquanto criança, tinha muito, acho que essa frase, eu não digo pela minha mãe, mas talvez pela minha avó, que Deus castigava. Não faz isso porque Deus castiga, não faz aquilo porque Deus castiga. Era o tempo inteiro essa fala. E eu não transmiti isso para os meus filhos. Mas foi uma coisa assim de forma não raciocinada. De pensar assim, não, mas eu não acredito nesse Deus que castiga. Mas eu simplesmente não transmiti isso. Eu não sei nem porquê, mas eu não transmiti. Talvez até por conta que eu já estava nesse caminho, nessa busca de um outro caminho, né? Que não pela igreja. Então, mas isso me veio muito forte, assim, que eu fui uma criança que eu tinha medo de Deus, né? É o domínio pelo medo, né? Tudo que eu fazia, eu pensava se Deus ia castigar. Você acaba domando a criança pelo medo de fazer algo, né? Sim. Aí a crença do medo fortalece muito grande. Nossa, no meu trabalho, quando eu estou trabalhando, às vezes tem mães que entram com criança no carro, se comporta que o motorista é bravo, senão ele vai ele vai te tirar do carro. Eu falo, meu Deus do céu, que prisão é essa? Ô Christian. Pode falar. Pega uma palmatória e prende no retrovisor interno. Eu falo, meu Deus do céu, que prisão é essa? Nossa, teve uma vez que foi um absurdo ainda, tipo até de revólver. Eu falei, meu Deus do céu, que prisão é essa? E assim, Christian, assim, uma situação que eu me pego hoje em dia, que também, assim, embora eu não tenha falado isso para os meus filhos, mas eu acho que na escola, como eu sempre trabalhei com educação infantil, era uma fala minha, assim, olha, Papai do Céu não gosta que você faz isso, né? Era de uma maneira, assim, carinhosa, mas era
Era um controle, né? Sim. E hoje, às vezes, eu me vejo assim, com a fala na ponta da língua, e eu tento converter aquilo de alguma maneira, né? Para não ter mais essa fala no meu dia a dia com as crianças, né? Porque isso era muito comum. Acho que por conta da experiência que eu tive enquanto criança. Sim, né? são Então, crenças, né? sim, mas eu percebo que já existe essa mudança em mim quando a coisa vem para eu falar e eu consigo segurar e tento criar a situação, né? Converter ali a situação de uma outra forma, né? Para não mostrar essa questão, né? E ao mesmo tempo, eu tenho percebido também que eu tenho incluído mais a questão de Deus através da natureza. Então, sempre falando para as crianças, olha, não mata a formiguinha porque ele tem direito à vida, né? Ele é uma criação de Deus, que nem você. Então, assim, para mim tem sido bem bacana esse novo olhar para essa questão, né? Para essa questão da criação mesmo, né? Sim, sim, muito bom, muito bom. Legal. Muito bom, muito bom. Mas é natural, várias frases que às vezes a gente tem nesse sentido que você comentou, que às vezes se escapam naturalmente e a gente precisa se policiar, que é o controle pelo medo, né? Quando fala que as religiões controlam pelo medo, é exatamente isso, né? A frase, você não agrada a Deus, você está em pecado, né? Então, são diversas frases e formas que a gente acaba ainda na espontaneidade, sem querer, falando que a gente tem que vigiar para não falar até isso transmutar, né? Até isso virar uma coisa totalmente diferente, né? Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisinha ou vamos para a segunda parte? Eu acho estranho, sabe, que depois de tanto tempo, depois da vinda do Cristo, depois da vinda de tantos outros seres, né, iluminados, ainda boa parte de nós ainda não pratica, né, esses mandamentos, né? Ainda é algo que não é uma realidade, né, para muita gente, para a maioria de nós aqui dessa civilização, dessa humanidade aqui de superfície ainda, não é praticado, né, como deveria, né? Sim. Perfeito, perfeito. Ok, vamos dando sequência agora? Sim. Quem está lendo já localizou certinho para a gente começar? Já. Ok, então vamos lá. Porém, há um aspecto da vida muito mais profundo que é realmente a consciência universal tornar-se ativa em sua própria criação das galáxias e da Terra. Este é um aspecto que me foi dado perceber e compreender com toda clareza quando estava no deserto de Sinai, na Palestina. Vi que a origem da vida, a fonte de nosso ser, sempre se manifestou através de todas as coisas vivas, de maneira muito especial, inteligente, desde o muito pequeno até o muito grande, desde o amor perfeito até um elefante. Isto era tão constante que poderia chamar-se a natureza daquele que conduziu todas as coisas à manifestação visível. Sua natureza é também a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade. Independente de onde estejam os seres vivos, humanos ou animais, eles são literalmente sustentados todo o tempo pela natureza interior de nossa fonte do ser. Não há escapatória, mas esta grande verdade não foi ensinada enquanto eu não vim à Terra, nem depois, até que eu retornasse por intermédio deste canal para mostrar sua plena significação. Você não precisa correr atrás da felicidade, do sucesso, da realização, de seus sonhos, de sua saúde, porque tudo isto já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte da vida. Todas estas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia são suas.
Elas não parecem ser suas porque estão ocultas sob todas as suas estruturas mentais, crenças e opiniões, criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de empreenderem as ações necessárias, se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. Dispa-se dos mitos, fantasmas, medos, desesperanças, frustrações, angústias e acorde. Ponha-se de pé e perceba que tudo isto está em sua mente, originado de suas condições mentais pessoais, e livre-se deles. É mais fácil você dizer do que fazer, você deve sem dúvida estar pensando, mas a grande verdade do ser é esta: você não está só. Existem mestres que ensinam a pensar positivo, porém, eu nunca disse isso. Eu disse claramente que o reino dos céus está em seu interior. O que quis dizer é que a vida é a fonte de tudo o que você sempre desejou, desde que você a deixe trabalhar em você, varrendo toda a dúvida e acreditando que ela levará você à prosperidade, à alegria e à realização, na medida em que você livrar sua mente e emoções dos velhos pensamentos e sentimentos do ego. Isto é o que eu quis dizer quando falei: eu vim para trazer a você uma vida mais abundante. Vim e venho agora novamente para despertá-lo para o fato de que a vida em seu interior primeiro o faz crescer, depois faz crescer seus planos e esperanças. Ela lhe traz toda a ajuda necessária para que você possa fazê-los crescer e aos seus sonhos, na direção certa e da maneira correta, de modo que traga vida aos outros também. Ela entra nas suas dificuldades e traz alívio para seu coração aflito ou cura seu corpo doente. Ela repara as catástrofes de sua vida do mesmo modo que ela cura os ossos quebrados e satisfaz as suas necessidades conforme elas surgem, de maneira perfeita. E a vida, ao contrário dos seres humanos, mantém um sistema ordenado em tudo o que ela se compromete a fazer. Tudo isto é a vida mais abundante, mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas palavras à prova. Pense claramente em seu mais ansiado desejo. Leve-o à consciência divina em silenciosa meditação. Peça, agradeça sinceramente pelo que você quer receber. O pedido estará cheio de vida e deverá se manifestar como vida exatamente do mesmo modo como uma semente cresce ao ser semeada e regada. Espere, agradeça continuamente por receber, nunca duvide e receberá uma resposta clara. É possível que, depois de ler esta mensagem, segundo a qual todas as coisas bonitas e sadias, incluindo a cura, já são suas, você se pergunte por que ainda persiste sua doença crônica ou está na pobreza, apesar de suas orações e fé. Você se pergunta seriamente até que ponto pode realmente acreditar nisso. Posso dizer apenas que a fé verdadeira é uma condição relativamente rara. O que é fé verdadeira? É um momento de esmagadora convicção transcendente quando você sabe, muito além de toda descrença negativa e assustadora, que a vida é mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente controladora dos elementos atômicos do que qualquer doença possa alguma vez ter sido. Então, como podem testemunhar centenas de doentes crônicos e críticos através dos tempos, o desejado e inimaginável milagre acontece, e de repente sente-se um influxo de calor e poder, talvez se veja uma luz, onde antes havia uma doença. Isto pode ser feito. Os milagres também acontecem ao longo de um intervalo de tempo mais longo, e portanto passam imperceptíveis. Porém, podem tanto ser o resultado de uma fé de longo curso, quanto uma rápida cura espontânea. Outros milagres de atendimento das necessidades acontecem com muito mais frequência do que você possa imaginar. Procure acreditar, reze para crer, e quando você menos esperar, acontecerá. Busque ser absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e estabelecer um contato com o divino, e isto com toda certeza ocorrerá. É uma lei da existência. Quando você pede, você recebe. Quando você busca, o que busca será revelado para você. Quando você bate a porta, ela será aberta. Conforte-se, creia.
Quem quiser falar pode começar. Essa segunda parte é muito forte mesmo, né, Christian? Sim. Tudo que é dito aqui pega a gente de um jeito, assim, né? Na parte aqui que me pegou, né? Porque há 15 dias eu estava com H1N1 e quando ele diz, né, que a cura já é sua, né? Então, a hora que eu li isso, eu falei, pô, né? Eu preciso crer mais, né? E aí depois outra frase que eu vi que também me deixou assim, que eu nunca fiz isso, é rezar para crer, né? Eu pedi para acreditar, né? Assim, nunca fiz isso, então vou começar a fazer, porque eu quero acreditar em muitas coisas que ainda tenho limitações, né? E a parte também que ele fala que a vida mantém um sistema ordenado de tudo que ela se compromete a fazer. Também eu achei, assim, aqueceu o meu coração, né, de ouvir isso, porque às vezes a gente tem tantas preocupações, ansiedade, né, descabidas, que assim, que o que tiver que ser vai ser, o que tiver que acontecer vai acontecer, e a gente fica naquela preocupação e tal. Então, ouvir isso aquece um pouco assim o coração e a gente acreditar nisso, eu acho que é o que tem que ser feito, né? Então, assim, agora eu vou ouvir um pouquinho para ver se depois surge alguma coisa para eu falar desse texto a mais. Obrigada. Beth, quer comentar? Não, Christian, minha bateria tá acabando do celular também. Eu tô sem carregador e eu não tô em casa. Ixi. Vai apagar a qualquer instante, gente. Se a Beth sumir, já sabemos por quê. Aline? Aline, acho que não escutou, não deve, ou deve estar, talvez não esteja ausentado. Antônio, quer comentar? Christian, é fantástico, né? Essa parte do texto aí, igual a Marcinha falou, é muito forte. Você saber que tudo está disponível, né? Basta você crer, né? E agradecer pelo que você precisa, né? Isso vai ser entregue a você. Isso é muito confortador. É uma pena que nós como humanidade, a gente não tenha tido oportunidade de acesso a esses conhecimentos antes, né? Porque, nossa, imagina se desde quando Cristo veio e nós tivéssemos acesso a isso e estivéssemos praticando, né? Infelizmente, esse conhecimento ele foi conhecido por poucos, né? Que preferiram guardar para si, né? E Sim. a grande parte da humanidade não teve acesso a isso. Agora está começando a ter acesso, né? Eu gostaria muito... Oi? Volta nisso que você falou agora, que poucas pessoas tiveram acesso a isso. Como assim? Não entendi. É porque existem muitos conhecimentos que foram guardados, né? A Biblioteca de Alexandria, por exemplo. Tá. Lá tinham textos que falavam a respeito dessas coisas todas, né? De questão da alma, questão de outros planos de existência, questão dos corpos sutis, isso tudo. A Biblioteca de Alexandria, boa parte dela está na Biblioteca do Vaticano, né? Então, isso foi escondido da gente. Exatamente. Tem padres, eu tive a oportunidade de conviver com alguns quando eu trabalhava com fotografia, e a conversa deles na intimidade, pelo menos nesse lugar onde eu ia,
você não falaria que era católico, que eram católicos, jamais, porque eles falavam de coisas que são extremamente espiritualistas, né? Não religiosas, né? Então você imagina, se todo esse conhecimento fosse divulgado para as pessoas, da mesma forma que eles colocaram medo nas pessoas, se eles dessem o conhecimento, né? Como que estariam hoje a maioria de nós, né? Estaríamos todos hoje em uma conexão direta com a fonte criadora, né? Já seríamos todos seres muito avançados, né? Cristos, alguns. Então isso é lamentável, né? Mas nada, tudo a seu tempo, né? O texto que o Christian acabou de ler agora nos mostra que está disponível, está acessível, né? Basta crer, né? E agradecer por aquilo que precisamos, que a vida vai providenciar isso, né? Então, vamos em frente. Às vezes eu fico assim um pouco, não confusa, né? Mas um pouco pensativa quando eu ouço assim algumas coisas nesse sentido, tipo, tudo está disponível para gente, né? Mas aí, assim, o que seria esse tudo? Isso está mais relacionado às situações materiais ou não? Beth, Tudo. eu não sei dizer, mas pode falar, Christian. Pode falar, Antônio. Eu creio que isso está relacionado com o que o ser humano deseja no seu íntimo, né? Por exemplo, uma vida plena e abundante para algumas pessoas é ter amigos, ter dinheiro. Uma vida plena e abundante para outros é ter o que é conhecido como Espírito Santo dentro de si, tendo um conhecimento muito mais ampliado do que a maioria das pessoas, não por vaidade ou por dizer que sabe mais, mas por entender mesmo todo o processo de onde veio e o que está fazendo, né? Isso é uma abundância real, porque daí derivam todas as outras coisas. Então, se é material ou espiritual, eu acho que está relacionado com o que vai fazer aquela pessoa feliz, né? Bom, esse é o meu ponto de vista, né? Eu encaro o tudo como tudo mesmo, tá, Beth? Essa frase aqui que ele coloca, esse parágrafo aqui, fala bem isso. Ó, você não precisa correr atrás da felicidade, do sucesso, da realização de seus sonhos, de sua saúde, porque tudo isto já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte da vida. Todas estas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia são suas. Elas não parecem ser suas porque estão ocultas sob todas as suas estruturas mentais, crenças e opiniões, criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de empreender as ações necessárias, se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. A Beth caiu, acabou a bateria dela. Poxa vida, que pena. Ela acabou na metade do texto, da leitura. Mas depois ela vai ouvir a gravação, então vamos continuar respondendo a ela. Então, isso. Na minha maneira de ver, o tudo é tudo. Como o Antônio falou, depende do que você vislumbra para você, né? E então, tudo, felicidade, sucesso, realização de sonhos, saúde... tudo isso está dentro de você. Você só precisa manifestar isso. Inclusive riqueza, não tem problema nenhum em ter riqueza. Se você almeja isso nessa vida, desfrutar. E quando a riqueza é feita para algo, para o bem não só seu, mas não no sentido de acumular, mas que traga um bem maior para a humanidade, a riqueza está disponível para todo mundo. Quanto mais dinheiro você tem, você consegue ajudar mais pessoas, ajudar os animais, ajudar tudo, você consegue transbordar o que tem dentro de você, né? Então o tudo é tudo mesmo, tudo que você almeja já está dentro de você. Se você quer uma casa melhor, essa casa já está dentro de você. Se você quer um relacionamento amoroso, mais amigos, isso já está dentro de você. Se você quer o crescimento espiritual, na realidade também tudo isso já está dentro de você. Você é o criador, então está tudo dentro de você.
Quando ele coloca aqui da natureza, que ele coloca até em letras maiúsculas, né? Essa natureza já está no seu interior, nos remete à carta 1 das cartas do livro anterior, das cartas de Cristo, onde ele fala de toda a natureza divina, que a natureza divina é crescimento, é proteção, é cura, é a satisfação de todas as necessidades, é trabalho. Então, todas as características da natureza divina estão dentro de nós, como está em todos os animais, como está em todo o reino vegetal. Né? Então, a abundância você pode ver em todo o reino vegetal, abundância de comida, abundância de beleza, né? Então, tudo isso já está em todos os seres, né? E está dentro de nós. Então, eu acho que a mensagem maior que eu peguei aqui é exatamente isso, que você não tem problema nenhum em ter anseio, em desejar essas coisas, como ele coloca lá no início desse texto. O grande problema é quando a gente deixa o ego dominar e a gente começa a buscar tudo isso fora. E no fundo isso já está dentro de nós. A alegria, a felicidade, tudo isso já está dentro de nós. A gente só precisa transbordar tudo isso. E tanto que ele até coloca aqui o desafio que ele faz. Peça algo sinceramente que você quer receber. Que isso aí é o que a gente chama de visualização criativa, né, Antônio? Isso aí. Olha isso, como é exatamente a visualização criativa ele deu aqui na prática pra gente. Tudo isso é a vida mais abundante, mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas palavras à prova. Pense claramente em seu estado, em seu mais ansiado desejo. Leve-o à consciência divina em silenciosa meditação. Agradeça sinceramente pelo que você quer receber. O pedido estará cheio de vida e deverá se manifestar como vida exatamente do mesmo modo como uma semente cresce ao ser semeada e regada. Espere, agradeça continuamente por receber, nunca duvide e receberá uma resposta clara. Aqui ele fala de lei da atração, lei do merecimento, fala de lei da gratidão e fala da lei da entrega. Tudo junto. Tudo junto, numa frase de 9 linhas, ele falou a visualização criativa pra gente. A Beth voltou agora que a gente está no finalzinho. Ai, achei um carregador. Betinha, a gente respondeu tudo para você, Betinha. Tudo. Ai, eu vou ter que ouvir de novo. Muito bom, muito bem. Que bom que ficou gravado. Mas ele falou exatamente. Vou até falar o minuto da gravação para você ir direto lá, ó. Nós estamos agora no minuto 53. Deve ter começado no minuto 45, por aí, para você já ver o ponto certinho aí que a gente colocou. Uhum. Na gravação, quando você vier o YouTube ou o áudio lá. Pode falar, Antônio. Tá bom. Não, eu tô dizendo que hoje os textos estão excelentes, né? Aliás, todo dia é muito bom, mas hoje eu achei esse segundo texto muito forte, né? Na realidade é um texto só, tá, Antônio? São 2 partes do mesmo texto. Sim. Tudo está no texto. Essa segunda parte eu gostei. Gostei muito dessa segunda parte. Aliás, é difícil você falar qual parte você não gosta, né? Acho que não existe, mas essa segunda parte da leitura hoje me impressionou bastante, sem dúvida. Para mim também. E quando ele fala aqui do conceito de fé, isso que a Marcinha colocou, que ele fala, né? Reze para crer. Sim. É muito forte. Sim. Tudo que a gente pedir vai ser nos dado, nos vai ser dado, né? Então, o que aumente a nossa fé, né? Isso é importante. Sim. Ô, Christian, nesse trecho aí, é isso mesmo? É a gente pedir para a gente crer? É isso? Isso no final ele fala, né? Procure acreditar, reze para crer e quando você menos esperar acontecerá. Ele fala para você ter forças para crer, para atingir essa fé verdadeira, porque a gente só quando você disse tudo, dá tempo até de falar de novo, Betinho. Não tem, vou repetir o trecho para você. Ele fala: você não precisa correr atrás da felicidade
do sucesso, da realização de seus sonhos, de sua saúde, porque tudo isto já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte da vida. Todas essas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia são suas. Elas não parecem ser suas porque estão ocultas sob todas as estruturas mentais, crenças e opiniões criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de preenderem as ações necessárias, se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. Dispa-se dos mitos, fantasmas, medos, desesperanças, frustrações, angústias e acorde. Ponha-se de pé e perceba que tudo isto está em sua mente, originado de suas condições mentais pessoais, e livre-se deles. Então é tudo, e quando fala tudo, é o que o Antônio tinha falado lá atrás, né? A gente pode estar falando de novo aqui, é tudo mesmo. É desde se você quer um novo relacionamento, amigos, saúde, dinheiro, uma casa, um carro, a prosperidade como em todas as áreas. Quando fala em abundância, a abundância refere-se a tudo. Refere-se à saúde, a relacionamentos e refere-se também à parte material, porque nós estamos no mundo material. Então, tudo isso está dentro de nós. E se a gente quer que ter uma casa nova, ter um carro novo, qualquer bem material que você queira, que faz sentido para você e que isso venha para o bem seu e para o bem de qualquer pessoa, é só você querer que você materializa isso, né? Então, então tudo começa com a gente falou na semana passada, e aqui ele fala de novo da fé, né? Com uma semente que a gente planta. Então, esse trecho fala da semente de uma forma linda, esse outro trecho. Vim e venho agora novamente para despertá-lo para o fato de que a vida em seu interior primeiro faz crescer, depois faz crescer seus planos e esperanças. Então, ele vem como uma semente mesmo. Tudo aquilo que a gente deseja manifestar na nossa vida, é só a gente plantar dentro de nós. A gente plantando dentro de nós, a gente está plantando na realidade no terreno da potencialidade pura, no terreno no terreno de Deus, no terreno da consciência divina. Se a gente planta ali e rega isso com gratidão e acredita que isso vai se concretizar, isso vai se manifestar no tempo de Deus, que é a lei da entrega, né? Uhum. Então tem a ver com tudo. Quando fala tudo, é tudo mesmo, Betinha, sem exceção. Eu tenho a sensação de que eu venho vivendo situações de concretização desde quando eu me entreguei mesmo para o estudo das cartas, né? E o interessante é que, assim, coisas se concretizaram que se iniciou numa fala totalmente, assim, espontânea, né? Assim, isso, assim, há uns, sei lá, uns 2 meses atrás, chegava a me assustar, né? Hoje parece que eu olho para isso de uma maneira ainda, não é incrédula, né? Mas assim, eu começo a ter consciência de que as coisas são dessa forma, mas às vezes eu ainda acho que ainda tem alguma coisa de crença, no sentido assim, dá a impressão de que, como as coisas são materiais, às vezes dá a impressão que eu estou numa busca só pelo material, né? E na verdade não é, porque a busca ela é espiritual, mas a sensação que eu tenho é que parece que o meu pensamento está sempre mais voltado para as coisas materiais, né? Eu acho que isso talvez ainda seja uma crença. Sim, com certeza. É a crença
A crença do dinheiro, a crença de que tem muitas religiões colocam ainda, né? E principalmente na infância, dependendo da criação que a gente teve, existem muitas crenças, é a crença do não merecimento muitas vezes, né? Aham. Marcinha, quer colocar mais alguma coisinha, Marcinha? Não, Christian, acho que o que eu tinha que colocar eu já coloquei, né? E acho que teve os complementos seu aí, foi do Antônio, né? Da Beth. E foi, para mim, eu acho que tá tranquilo. Não tem mais nada a acrescentar hoje, não. Aline, quer falar alguma coisinha? Ok, acho que a Aline não deve estar com algum probleminha lá. Betinha, quer acrescentar alguma coisa a mais? Não, Christian, quando eu percebi que eu ia ficar sem bateria, hoje realmente foi assim uma luta para eu ficar assim conectada com tudo aqui, o pensamento assim querendo absorver muita coisa e por vezes meia perdida. Eu nem me lembrava que tinha evento hoje, né? O curso hoje. E então, mas é isso, não dá para acrescentar nada assim. Eu vou retomar o encontro de hoje, né, para alinhavar um pouco mais tudo isso. Ok, muito bom. Antônio? Opa, eu tenho 2 pontos agora aqui que não são do texto, né? Uma é da fala da Beth a respeito de pensar em questões materiais, né? A gente está num mundo material, né? É normal a gente querer as coisas materiais mesmo, isso não tem problema. Eu penso que isso começa a ser um problema quando a gente não sabe quem manda em quem, né? Quando a pessoa coloca as questões materiais acima de qualquer outra coisa, aí eu acho que deve ser meio problemático, né? Deve ser meio perigoso. E a outra coisa é uma frase que a Marcinha falou a respeito da amiga dela que ficou triste, né, preocupada a respeito da resposta no WhatsApp. A Marcinha é uma pessoa muito sensível e ela falou o seguinte, que ela ficou mal pela amiga estar mal, né, estar sofrendo. Não faz isso não, Marcinha. Eu entendo a sua sensibilidade, o seu amor, né? Mas quando a gente tem essa empatia, a gente começa a sofrer algo que a gente não precisa sofrer. E sofrendo assim a gente pode ajudar ainda menos as pessoas, né? Então, não sofra junto não, tá? Fique bem, tenha compaixão, mas nunca empatia, porque senão você mesmo se prejudica e não vai conseguir auxiliar a sua amiga, né? É isso. Sim, Antônio, é minha luta constante essa. Eu fiquei triste, na verdade eu fiquei triste, né? Na verdade era minha irmã, eu fiquei triste com o pensamento dela e eu queria muito que ela também estivesse no processo, mas é aquela coisa, cada um no seu tempo, Isso. né? Falado, no seu tempo. Mas Isso assim, mesmo. quando a gente está no processo, a gente fica tão feliz quando as pessoas também estão, né? Mas eu melhorei bastante, viu, Antônio? Minha luta é constante com isso mesmo, né? de eu ficar triste, né? Mas eu tenho me policiado bastante. Olha, você não sabe quantos progressos eu já tive nessa parte. Mas eu agradeço muito o seu conselho, a sua fala, que cada vez que entra mais, assim, é mais fácil para mim, né, ter consciência. Muito bom. Que bom. Ô, Marcinha, usa a seu favor, em favor da sua irmã, a oração. Eu ia falar isso. Exatamente isso. Até você falou isso e tinha aqui no meu resumo isso. A oração. Bom, porque isso. até quando a gente não gosta da pessoa, né, a gente, né, faz a oração, porque é aquilo que você falou lá, né, é o ato da pessoa, tem que sempre lembrar isso, né? Não é da pessoa que você está com raiva, não é a pessoa que você, é o que ela fez, né? Isso aí acho que vou ter que anotar assim na parede minha aqui. Se a pessoa está sofrendo, né, a gente para um pouco
visualiza essa pessoa, imagina essa pessoa envolvida em luz, né? E faz uma oração direto para ela, né? Para ela se equilibrar, ficar bem, não, né? Deixar de sofrer por essas questões e ter esclarecimento, né? Você vai ver, isso é quase instantâneo. É muito Que forte bom, isso, né? Isso. Vou fazer isso, Antônio, hoje mesmo. Você ia falar, Betinha? Você tinha levantado a mão? Não, eu ia falar justamente isso, né, para Márcia, para ela se envolver menos nesse sentido e vibrar mais pela pessoa, né, na questão ali, né, para que ela não fique nesse sentimento de tristeza, de querer que a pessoa tivesse num outro patamar, né? Mas pela oração, pela vibração, ela pode ajudar mais, né? Do que ela se envolver nessa energia. Sim, Muito bom, muito isso bom. mesmo. Obrigada, Cristian, Betinha. posso falar uma coisa rapidinho aqui? Claro, temos tempo. Não, você tentar ser sucinto. Beth e Marcinha, vocês duas dão um prazer imenso, é uma satisfação, uma honra estar num grupo com pessoas assim. Olha a Beth, a dificuldade que ela está tendo, não está em casa, buscando aparelho para se reconectar, correndo, sem deixar o estudo para trás. Isso é de uma força, é de uma vontade de caminhar muito grande, viu? É uma honra participar de grupo com pessoas como você, como a Marcinha, avisou que ia chegar atrasada, estava vindo, chegou, está participando. Eu fico muito feliz, é uma honra mesmo, viu? Sim, Obrigado. é isso mesmo. Obrigada, querido. O que eu sempre comento com a Lê aqui, eu falo, nossa, esse grupo, o que eu mais gosto é isso, pessoas que estão comprometidas com a evolução. Você vê as pessoas, Sim. Todos, né, eu vejo assim, trabalhando no dia a dia, colocando em prática, vindo aqui comentando, trocando, falando, isso é o que mais dá como é que fala? A certeza de que a semente está sendo plantada, né? A semente de Cristo está sendo plantada, né? Isso é o mais bacana de ver. E eu ia perguntar alguma coisa. Ô Antônio, lembrei, Antônio, não gostei só de uma coisa sua. Opa, desculpa, no o que foi? áudio que você não vai entrar nas segundas-feiras por um período. Isso é verdade. Pelo menos umas 3 ou 4 segundas-feiras eu vou estar ausente, mas depois eu volto de novo. Brincadeira, viu? Não paro não. Eu disse a você que eu vou participar dos próximos 17 grupos, né, que você vai abrir, né? Então... Se é um grupo por ano, vai anos, hein? Pois é, ué. E se eu ouvir 3 vezes ao dia, cada postagem, né, que você fizer, vai chegar uma hora que vai abrir a porta aqui, o próprio Jesus vai falar, Antônio, pelo amor de Deus, ué, meu filho, dá o seu jeito aí. Muito bom, muito bom. Gente, então vamos encerrar hoje e fazer nossa meditação. Semana que vem a gente vai fazer somente o texto 14, ele é bem longo também, bem longo assim, mais ou menos do tamanho do 13, do 12 agora, vai dar para fazer em um dia só. O único texto que acho que não vai dar para fazer em um dia só é o último, que é o 17, que ele é bem longo, mas o restante dá para fazer os outros já são maiores. O texto, a partir do texto 14 é tudo mais ou menos do tamanho desse texto 12, assim. Então vai ser provavelmente sempre um texto por quinta-feira. Mas vamos ver. Ô, Cristian, só tem 17, Cristian, então já está acabando daqui a pouco. Tem 17, o livro é curtinho. Isso que eu ia perguntar. E a hora que acabar os textos complementares, o que a gente vai fazer de quinta-feira? Aí a gente vai... Vamos deixar para a gente conversar mais para frente, né? Mas não vai encerrar quinta-feira não, né? Não, o campo já foi aberto, agora não encerra mais não. Vai ter o Tira Dúvidas. Vai ser conversas, a gente vai... Textos aleatórios, a gente vê o que vem para a gente conversar sobre o assunto aí.
para Que aprofundar. legal. Tudo bem que não tem nada mais profundo do que o estudo das cartas, mas a gente pode aprofundar o estudo das cartas, né? Aprofundando o nosso entendimento, sempre tem mais coisas para vir, né? Sim. Sim. Sempre surgem isso coisas mesmo. novas. No nosso entendimento, né? Porque novidade não tem, né? Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Ou vamos para nossa Eu meditação? queria falar. Oi? Eu queria pedir a quem puder que envie a energia positiva, força, luz, para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Pessoal de Santa Catarina, do Paraná, no sul, no Rio Grande do Sul, por aquele furacão, né? Mini furacão, muita gente sofrendo, Chegou o mini muita gente. furacão lá? Não tô nem sabendo, rapaz. Não, mas isso já tem uma ou 2 semanas, mas os Esse foi no Paraná, estragos. né? Teve no Paraná e teve no Rio Grande do Sul também uma cidade lá que foi devastada, né? Nossa. E as pessoas não estão tendo a ajuda que deveriam ter dos órgãos públicos, né? Estão tendo o contrário. Os mantimentos chegam, as refeições chegam. Quando eles preparam e vão distribuir para as pessoas que perderam tudo, a vigilância sanitária chega e toma tudo dele, não deixa dar. Então, eles estão passando um momento muito difícil. Os agricultores que perderam toda a safra, eles não estão tendo uma renegociação das suas dívidas. Tem muito agricultor lá tirando a própria vida por isso. Ao mesmo tempo, na parte do Pará, do Amazonas, as pessoas que há 20, 30 anos atrás foram convidadas para habitar aquela região, hoje a Guarda Nacional está chegando na sua sede, levando todo o seu gado, todos os animais, expulsando o pessoal de casa, destruindo a casa e não estão dando uma indenização. As pessoas não têm o que comer, para onde ir, nem onde morar, nada, nada. Então, se vocês, por favor, puderem enviar luz para o país, sabe, para que o coração dos governantes, né, seja tocado por essas injustiças, que as coisas possam voltar aos trilhos, caminhar em favor daqueles mais necessitados, eu vou agradecer muito. Ok. Então vamos lá. Nós temos, deixa eu ver só o tempo aqui como que tá. Tem 6 minutinhos, então dá pra gente fazer tranquilo aí uns 3 a 5 minutinhos do nosso silêncio, da nossa meditação. Então vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo para silenciar os pensamentos. E cada um a sua maneira de enviar luz, oração, seja da maneira que for. Para todos esses casos que o Antônio falou, das fazendas lá no Pará, no Amazonas. As pessoas no sul que sofreram com esse furacão que passou. Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E para tudo mais que vocês sentirem no coração a necessidade de enviar, fiquem à vontade agora, tá ok? Então vamos lá.
Vamos respirando fundo e abrindo nossos olhos. Aos pouquinhos vamos voltando. A gente está com 2 minutinhos para encerrar a sala. 1 minutinho, veio o aviso aqui, então a sala vai cair a qualquer momento. Gente, muito obrigado por hoje, viu? Muito Gratidão. agradecido mesmo, de coração. Gratidão por hoje a todos. Muito obrigado a todos pelo compromisso, Boa noite. pelas Gratidão, palavras. pessoal. Valeu, gente. Gratidão. Boa noite. Bom restinho de semana. Gratidão, viu? Foi um encontro muito produtivo hoje. Sim, com certeza. Boa noite. Boa noite. Até segunda, pessoalmente. E Antônio, vê se dá um jeito aí. Te vira nos 30. Tá bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.